Como é bom estarmos aqui para mais um empolgante programa Encontro com a Palavra. Estamos estudando o melhor e mais vendido livro do mundo, a Bíblia. Agora já estamos estudando os livros proféticos do Velho Testamento. Nos últimos programas enfocamos o livro de Jonas. Esse livro tem apenas 4 capítulos e nós intitulamos o primeiro capítulo de Jonas não irá a Deus e não irá por Deus. Mas o capítulo 2, depois que Jonas orou dentro da barriga do peixe que Deus tinha preparado para o engolir e mudou de ideia, intitulamos como Jonas irá a Deus e Jonas irá por Deus. Ouça a oração de Jonas dentro da barriga do peixe. Em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vimos no primeiro capítulo desse livro um Deus amoroso, comissionando um de seus profetas para ir pregar a salvação aos seus inimigos. Deus comissionou Jonas para ir a Nínive, capital da Assíria, o império que sitiou e escravizou o reino do norte, e Jonas foi chamado para ir pregar o evangelho àquele povo. Jonas diz no capítulo 4 que ele sabia que Deus era um Deus de graça, que tinha amor e poder para reavivar Nínive. Ele sabia que se o povo de Nínive se arrependesse, Deus os livraria do julgamento. Mas os ninivitas eram seus inimigos e ele os odiava. Ele não queria que os ninivitas se arrependessem e não queria realizar uma cruzada evangelística naquela cidade. Jonas embarcou no navio para Tarsis, que além de ser na direção oposta a Nínive, também era a cidade mais distante que ele poderia ter escolhido. É incrível. Sempre tem um navio indo na direção contrária quando queremos nos rebelar contra a vontade de Deus. Só porque naquela hora havia um navio embarcando para Tarsis, não quer dizer que essa era a vontade de Deus para Jonas. Satanás tem muita satisfação em providenciar transporte para aquele que está fugindo de Deus. Nesse episódio do embarque de Jonas para Tarsis, vemos ilustrado o direito de livre escolha do homem e a vontade soberana de Deus. Deus nos fez com livre escolha e, por isso, não nos força a nada. No entanto, ele pode fazer uma pressãozinha sobre nós, uma pressãozinha do peso de um elefante, para que percebamos que o mais sábio a ser feito é aceitar o chamado de Deus para a nossa vida. Depois que Jonas embarcou no navio para Tarsis, é isso que está relatado no primeiro capítulo, Deus mandando uma tempestade. Quando a tempestade atinge seu pior ponto, Jonas é jogado no mar pela tripulação do navio, de acordo com suas próprias palavras. Jonas disse, peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vós. Assim a tripulação jogou Jonas ao mar, e Deus preparou um grande peixe para o engolir. O capítulo 2 relata o que aconteceu dentro desse grande peixe. Em nosso último programa passei uma tarefa para você. Enquanto estava dentro do peixe, Jonas citou textos das Escrituras. E os 9 primeiros versículos registram quais foram os pensamentos de Jonas dentro do grande peixe.
O versículo 10 conta que Deus ordenou que o grande peixe vomitasse Jonas na praia. Nos 9 primeiros versículos, Jonas faz várias citações de textos bíblicos. Eu só conheço um outro acontecimento relatado nas Escrituras em que alguém cita tantos textos bíblicos como Jonas citou no capítulo 2 do seu livro. É o texto do Evangelho de Lucas, quando a Virgem Maria foi comissionada para ser a mãe do próprio Deus. Quando ela se dá conta do imenso milagre que acontecerá em seu corpo, ela explode numa adoração de 10 versículos citando textos bíblicos. Nesses versículos, Maria faz alusão ao Velho Testamento cerca de 23 vezes. Maria mostrou-se uma camponesa muito temente a Deus. Sua mente estava saturada com as Escrituras. O mesmo acontece com Jonas. Ele realmente conhecia a palavra de Deus. Fiz uma lista de todos os textos que Jonas citou enquanto orava dentro do grande peixe. Primeiro, Jó 15 e 13. Lamentações 3. 1 Samuel 30. Lamentações 3 outra vez. Jeremias 7 e 1 Reis 8. Além dessas citações, ainda há outro parágrafo em que ele faz citações de salmos. Ele faz alusão aos Salmos 130, 22 e 120. Os salmos eram o inário do povo de Deus. Com todos esses textos, vemos que uma das coisas que Jonas fez no ventre do peixe foi orar. Ele também fez votos a Deus. Você se lembra do nome que daríamos ao capítulo 2 desse livro? Jonas irá a Deus e Jonas irá por Deus. Foram necessários 3 dias e 3 noites com uma pequena pressãozinha sobre Jonas para que ele finalmente mudasse a sua vontade. Jonas assumiu 3 compromissos. Olharei de novo para o seu santo templo, oferecerei sacrifício, e o que prometi, cumprirei. Quando finalmente Jonas diz, a salvação vem do Senhor, Deus ordena ao peixe que o vomite em terra seca. Podemos escrever como título do capítulo 1, eu não vou, e como título do capítulo 2, eu vou. A aplicação que tiramos da experiência de Jonas dentro do grande peixe é bem diferente da aplicação do capítulo 1. Quantas pessoas assumem seu ministério e chamado de Deus quando encontram-se num momento de extrema dificuldade? Fazendo alusão aos soldados da Segunda Guerra, que lutavam dentro das trincheiras, criou-se o termo teologia da trincheira. Com relação a Jonas, poderíamos chamar sua decisão de obedecer ao chamado de Deus em circunstâncias tão únicas de teologia da barriga do peixe. Se conseguirmos visualizar o interior de um peixe e Jonas lá dentro, podemos ter ideia da crise que ele enfrentou. Deus adota esse padrão de comportamento com seu povo. Vimos com Jó, com os profetas, e veremos ainda nos evangelhos do Novo Testamento. Deus às vezes permite tempestades e outras vezes arma tempestades para o seu povo. Essas tempestades podem ser crises, trincheiras, barriga de peixes. Mas Deus faz isso. Ele está querendo do seu povo uma resposta. Depois que ele obtém essa resposta, aí ele resgata seu povo da tempestade. Foi isso que aconteceu também com Jó. Deus tinha certeza que Jó responderia adequadamente àquele sofrimento. E por causa disso, Jó tornou-se um homem muito melhor do que era antes daquela experiência tão dolorosa. Nesse caso, Deus disse a Jonas, vai Jonas, e Jonas disse, eu não. E Deus respondeu, veremos então. Deus aí o pressiona um pouco mais, e mais um pouco, até que Jonas vai parar na barriga do peixe. E de lá, Jonas diz, eu vou, Senhor. Ouça o que relata o capítulo 3 a respeito do que aconteceu depois que Jonas foi jogado em terra seca. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Muitas pessoas não creem no Evangelho na primeira vez que o ouvem. E a maioria das pessoas não responde ao chamado de Deus para suas vidas na primeira vez que Deus a chama. Você não fica feliz em ver a paciência e a perseverança de Deus ilustrada no capítulo 3? A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Dessa vez Deus foi paciente com Jonas. Deus o submeteu a uma provação e depois usou essa provação para tirar dele a resposta certa. Depois que Deus obteve a resposta certa de Jonas e viu seu coração pronto para fazer a sua vontade,
Lá está Deus paciente e persistente, e comissiona o seu profeta pela segunda vez. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Muitas pessoas, depois que leem o capítulo 13 de Jonas, ficam intrigadas. Como uma cidade pôde cair de joelhos ao ouvir a pregação de um profetazinho? Jonas disse, daqui a 40 dias Nínive será destruída. É claro que não foi só dessa palavra que constituiu a cruzada evangelística de Jonas em Nínive. Deus o comissionou para ir pregar as palavras que ele mesmo lhe deu para falar. Jonas deve ter sido um grande pregador. O resumo do capítulo 3 poderia ser: Jonas está indo para Nínive. Jonas está indo para Nínive. Jonas obedeceu a palavra de Deus e foi. Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para atravessá-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu em um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Sem dúvida nenhuma, a cruzada evangelística descrita no capítulo 3 do livro de Jonas foi um grande milagre. Talvez a explicação para isso tenha sido a conversão do rei. Numa sociedade de regime totalitário, tudo acontece de cima para baixo. Conheci uma missionária que trabalhou durante 7 anos num lugar chamado Natunen, na região montanhosa de Balongao, nas Filipinas. Seu nome é Joane, mas o povo a chamava de Uani. E uma vez o chefe da tribo disse a ela: Uami, eu li livro de Deus, decidi, você não pode ensinar livro de Deus mais aqui. Ela achou que era o fim do seu ministério e perguntou: por que eu não posso mais ensinar o livro de Deus? O chefe da tribo respondeu: eu li no livro de Deus que mulheres não podem ensinar livro de Deus para homens. Você me ensina livro de Deus e eu ensino o livro de Deus para o meu povo. O Ami encheu-se de alegria. Aquela tribo tinha uma estrutura hierárquica muito rígida. Quando o chefe começou a ensinar a palavra de Deus, toda a tribo confessou sua fé em Cristo Jesus. O resultado desse acontecimento foi visto em médio prazo. Hoje, alguns anos mais tarde, milhares de pessoas em todas aquelas vilas adoram a Jesus Cristo. A conversão daquele chefe foi o início de uma grande obra de Deus naquela tribo. Talvez tenha sido isso que aconteceu em Nínive. O rei professou sua fé em Deus, o que resultou em 100% de aproveitamento daquela cruzada evangelística de Jonas. Esse milagre do capítulo 3 certamente é um dos acontecimentos mais importantes do livro de Jonas. Mas não é tudo. Ainda mais o que aprender com esse livro. Na minha opinião, a principal mensagem do livro de Jonas está no capítulo 4, onde temos a reação do profeta diante do sucesso da sua cruzada evangelística. Poderíamos pensar em Jonas eufórico com o resultado da sua pregação, achando que passaria para a história como o maior evangelista de todos os tempos. Ele poderia ter dito: que maravilhoso! O amor de Deus está sobre os ninivitas e o seu poder não está restrito aos judeus. Deus pode converter as nações gentias, isso é um milagre. Mas não foi essa a reação de Jonas. Ele devia odiar muito os ninivitas. Lemos em seu livro que a salvação dos ninivitas o deixou com muita raiva. Jonas, inclusive, reclamou com Deus: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu a Jonas: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas então retirou-se para o lado leste da cidade, com pena de si mesmo. Ele fez um abrigo com folhas para lhe servirem de sombra, enquanto via se alguma coisa aconteceria à cidade. Quando as folhas secaram por causa do calor, o Senhor fez nascer uma planta que cresceu rapidamente e espalhou suas folhas sobre Jonas, protegendo-o do calor, protegendo-o do sol.
Isso deixou muito feliz e satisfeito. Mas Deus também preparou uma lagarta que na manhã do dia seguinte comeu o tronco da planta, o que fez com que ela secasse e morresse. Quando o sol surgiu, Deus ordenou um vento oriental muito quente e o sol bateu sobre a cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar e desejar morrer. Ele disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Deus lhe respondeu: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Jonas disse: sim, eu tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Afinal de contas, o que havia de errado com Jonas para responder para Deus dessa forma? Jonas tinha um problema, e esse problema hoje é chamado de preconceito. Ele tinha preconceito contra os ninivitas. Ele os odiava. Ele era judeu e tinha preconceito contra os povos gentios, inclusive os ninivitas. Os judeus chamavam todos os gentios de cachorros. Jonas tinha esse preconceito. Além disso, os ninivitas eram inimigos dos judeus. Talvez Jonas tenha presenciado as atrocidades que seu povo sofreu nas mãos dos ninivitas. Talvez isso tenha acontecido até com membros de sua própria família. Ele tinha razões para sentir esse ódio, e era por isso que Jonas estava tão furioso. Mas Deus foi muito paciente com Jonas e lhe deu uma boa lição. Deus destruiu as folhas que estavam sobre sua cabeça. A partir daí, Jonas demonstra toda a sua raiva e revela seu temperamento. Deus usa a planta para lhe dar uma lição. Será que Jonas tinha razões para ficar tão bravo com a morte da planta que o abrigava e para a qual ele nada tinha feito para que ela nascesse e crescesse? Uma planta tem uma vida tão curta. Será que Deus também não tinha razões para ficar bravo com o povo de Nínive? Alguns estudiosos acreditam que essas 120.000 pessoas eram todas crianças que não tinham atingido a maioridade. Baseados nisso, esses estudiosos acreditam que a cidade de Nínive tinha entre 1 ou 2 milhões de habitantes. No capítulo 4, vemos Deus desafiando os valores daquele profeta preconceituoso. Quando começamos o estudo dos profetas, vimos que uma das funções deles era remover os obstáculos que impediam a obra de Deus no mundo. Quando essa obra era impedida por algum motivo, o profeta pregava contra aquele problema, até que ele fosse removido e a obra de Deus retomasse seu rumo outra vez. Você sabe identificar qual era esse obstáculo no livro de Jonas? É claro que o obstáculo era o preconceito do profeta e também do povo de Deus. Jonas não era o único preconceituoso em Israel. Todo o povo era. No livro de Jonas, Deus está dizendo que o preconceito deve ser removido para que Deus possa trabalhar através do seu povo de maneira como Ele quer. Mais uma vez, a mensagem de Jonas, que coincide com a de todos os outros profetas, é: Deus ama o homem, Deus ama todo mundo. Deus ama o homem da raça negra, amarela, vermelha, branca. Deus ama o comunista, o nazista. Deus ama o japonês, o americano. Deus ama a todos. Essa é uma premissa encontrada em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Todos esses profetas que aparentemente pregavam destruição e tristeza, fogo e enxofre, na verdade, pregavam sobre o amor de Deus. Você entende agora por que eu disse que a mensagem de Jonas não tem muito a ver com o peixe engolidor de gente? A mensagem do livro de Jonas é sobre o amor de Deus. O peixe é mencionado apenas 4 vezes em todo o livro. Jonas é mencionado 17. Mas o nome de Deus é mencionado 35 vezes nesse livro de apenas 4 capítulos. Quem é o personagem principal desse livro, hein? Deus. O atributo de Deus mais representado nessa história é o seu amor. A mensagem do livro de Jonas é que Deus não consegue expressar seu amor através dos seus servos se eles forem preconceituosos. Se Deus ama os ninivitas e o profeta os odeia, como é que Deus poderá trabalhar através dele, hein?
Como Deus vai expressar seu amor por todos os povos se o seu povo se firma em preconceito? Se você lê o livro de Jonas buscando resposta para as perguntas, o que esse livro quer dizer e o que ele significa para mim, uma das grandes dicas é o fato desse livro ter sido escrito pelo próprio Jonas. Acho impressionante o fato dos escritores do Velho Testamento não tentarem pintar uma boa figura deles próprios. Eles não tentam disfarçar a própria imagem. Na verdade, Jonas, nesse livro, parece ser meio estúpido, e foi ele próprio quem o escreveu. Ele contou a história dele mesmo. O que ele tentou nos comunicar? Ele mostrou como tinha sido rebelde e preconceituoso, e como Deus foi fiel, cuidando dele no meio de toda essa rebelião e preconceito. Jonas está nos dizendo que no seu coração ele não tinha amor pelas pessoas, principalmente pelos ninivitas, mas Deus tinha. Resumindo, nesse livro profético, Jonas está compartilhando conosco algumas verdades espirituais. Eu não tinha o amor ágape quando estava em Nínive, mas Deus tinha e ele estava em mim. Eu não podia amar os ninivitas quando estava em Nínive, mas Deus podia e ele estava em mim. Eu não amei os ninivitas quando estava em Nínive, mas Deus amou e ele estava em mim. Essas verdades espirituais são a mensagem do livro de Jonas. Deus ama o mundo inteiro. Deus sempre amou o mundo inteiro. Nunca se esqueça que quando Deus comissionou Abraão para ser o pai desse povo escolhido, disse: por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus sempre pensou em todas as nações da terra, mas às vezes é difícil compartilhar essa visão com seus profetas preconceituosos e rebeldes. Alguns estudiosos acreditam que há mais verdade nesse livro, há mais uma verdade, a verdade da ressurreição. Eles acreditam que Jonas morreu literalmente, quando foi parar na barriga do peixe. O próprio Jonas afirmou: afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Se realmente Jonas morreu dentro do peixe e depois foi ressuscitado, então o livro de Jonas ensina mais do que o amor de Deus. Como superar o preconceito. Mais do que isso, é também uma ilustração de morte e ressurreição. Jesus declarou: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Baseado nas palavras de Jesus e de Jonas, muitos acreditam que o livro de Jonas também ensina a doutrina da ressurreição. Essa é a conclusão da mensagem desse livro, o amor de Deus pelo mundo. Até o próximo programa.